Bom dia, sétimo ano, boa tarde ou boa noite. Na hora que vocês estão assistindo aí na casa de vocês, certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre doenças transmitidas pela água. Mas antes de iniciar a aula, eu gostaria de dar um breve resumo dos tópicos que nós estudamos até aqui. Nós vimos o capítulo 1, intitulado de Máquinas e Trabalho. Nós vimos o que é uma máquina e o que é trabalho. Quem de vocês aí lembra o que é máquina e trabalho? Bom, eu falei que trabalho está relacionado sempre com duas coisas: força e deslocamento. Sempre quando existe força e deslocamento, é porque existiu ali trabalho sendo realizado, certo? E eu falei para vocês que máquinas são equipamentos que visam potencializar e melhorar a atividade humana. Por exemplo, uma atividade que você gastaria 50, 60 pessoas fazendo aquela atividade, com uma máquina só você pode fazer o mesmo trabalho e com muito mais eficiência e de uma forma muito mais barata. Para isso que as máquinas servem, para facilitar e potencializar o nosso trabalho, certo? E também falei para vocês a diferença entre máquinas simples e máquinas complexas. As máquinas simples, elas visam facilitar a execução de um trabalho e de pequenos afazeres diários. Quais são as máquinas simples? Um martelo, uma tesoura, uma pinça, um alicate, certo? Já as máquinas complexas, elas são a junção de vários tipos de máquinas simples, como, por exemplo, uma bicicleta, que tem na bicicleta a engrenagem, o freio, etc. Um carro também é uma junção de várias máquinas simples, logo é uma máquina complexa, certo? Também falei para vocês sobre a alavanca, que é composta por duas partes principais. O fulcro, ou base, que é aquele triângulo que eu desenhei, e o objeto rígido, ou haste, que, da mesma forma que uma gangorra. E aí a gente vai ter a resistência, que é o que eu quero mover, e a força, que vai estar exercendo força sobre aquele objeto. Depois eu expliquei para vocês os três tipos de alavanca. Quais são? Interfixas, interresistentes e interpotentes, certo? Depois nós vimos sobre roldonas ou pólios. São estruturas circulares que passam uma corda sobre elas, que visam facilitar o levantamento dos materiais, certo? E podem ser de dois tipos: fixas ou móveis. As fixas é quando eu tenho a parte circular fixa, já as móveis, a parte da corda que fica presa à parede, muito usada em academias, certo? Falamos um pouco sobre plano inclinado e cunha, certo? Que é um material triangular que serve para quebrar madeira, por exemplo. Depois nós falamos sobre calor e temperatura. Eu falei para vocês que termologia é a área das ciências naturais que estuda os fenômenos entre calor e temperatura, como sua transmissão, a dilatação e etc. Certo? Nós vimos o que é temperatura, que é o grau de agitação das moléculas, certo? Enquanto mais agitadas as moléculas daquela estrutura estão, mais quente aquele material é, certo? E existem atualmente três formas mais usadas de se medir essa temperatura através das escalas, que são graus Celsius, usado aqui no Brasil, grau Fahrenheit, que é muito usado nos Estados Unidos, e Kelvin, que é usado no meio científico, certo? Depois, nós falamos sobre calor, que vai medir o grau de agitação das moléculas em trânsito. Por exemplo, eu tenho algo quente e algo frio. Sempre o material que estiver quente vai transmitir energia do quente para o frio. Sempre quem tem mais temperatura vai transmitir a temperatura do maior para o menor, certo? E essa energia em trânsito é o calor. Se a temperatura é o grau de agitação das moléculas, a energia em trânsito de um material para o outro vai ser o calor, certo? E nós falamos ainda sobre as três formas de transmissão do calor. Quem lembra? Condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. Onde a condução térmica, como o nome está dizendo, condução vai precisar de um condutor, certo? E esse condutor, inúmeras vezes, é um metal. Por exemplo, quando você liga o fogo do fogão lá da sua casa e bota uma panela em cima, o fogo está transmitindo calor do fogo para o interior da panela.
metal, certo? O metal, a panela, está sendo um condutor, que vai passar o fogo para o interior da panela. Aí. Pode botar água, comida, como cebola, tomate, etc. Certo? O segundo tipo de transmissão de calor é a convecção térmica, que só pode ocorrer por meio de líquidos ou gases, certo? É o aquecimento dos líquidos ou gases. Você vai dar energia para os líquidos ou gases que vão seguir a seguinte regra. Sempre quando algo está quente, as suas moléculas ficam mais agitadas e tendem a ficar mais leves. E elas vão tender a subir, certo? Já quando as moléculas estão frias, elas ficam mais paradas, logo elas ficam mais pesadas e elas tendem a descer. Por isso que a gente usa o ar-condicionado na parte de cima, porque o ar gelado sempre desce e o ar quente sempre sobe, certo? E também, assim como o congelador, também fica na parte de cima da geladeira. As geladeiras que utilizaram congelador na parte de baixo não formam gelo, certo? Fica gelado, mas não forma o gelo. E a irradiação térmica, que é a forma com que o Sol emite energia para a Terra, certo? A partir de diversas formas. Depois nós falamos sobre dilatação térmica, que pode ocorrer de 3 formas. Dilatação linear, superficial e volumétrica. A linear ocorre em materiais lineares, a superficial em matérias planas e a volumétrica em matérias circulares, certo? E ainda existe a contração térmica. Se a dilatação visa o aumento dos objetos, a contração visa a diminuição desses objetos. A contração ocorre com o frio exagerado e a dilatação no calor, certo? Também expliquei para vocês o funcionamento de uma garrafa térmica. A garrafa térmica, para ela funcionar, ela precisa de 3 elementos principais. Quais são eles? A tampa, o vácuo, que é o espaço entre o líquido que você botou e a garrafa, e o espelho ou vidro que existe no interior da garrafa, certo? A tampa impede a condução. O vácuo, que é essa distância entre o líquido e a tampa, impede a convecção. E o espelho ou vidro impedem a irradiação, porque eles refletem a energia emitida, certo? Falamos também um pouco sobre combustão. A combustão é a ocorrência do combustível mais o comburente que dá a combustão. O combustível vai ser sempre o que queima. Já o comburente vai ser o que faz queimar, certo? E a combustão, propriamente dita, é o fogo. Como, por exemplo, fósforo e gás de cozinha. O combustível pode ser de 3 formas: sólida, líquida e gasosa. Na forma gasosa, nós temos, por exemplo, o gás de cozinha, que vai ter nome químico de butano. Na forma líquida, nós temos as gasolinas, usadas nos veículos. E nas formas sólidas, temos a madeira, por exemplo, que é usada na queima, certo? Os combustíveis ainda podem ser renováveis e não renováveis. Os combustíveis renováveis são produzidos sempre em grande quantidade pela natureza. E eles não são esgotáveis, certo? Eles não vão se acabar nunca, como água, vento e sol. Já os combustíveis não renováveis são finitos. Sua matéria-prima é esgotável, como petróleo, energia nuclear, carvão mineral e gás natural, certo? E ainda temos biocombustíveis, que são um subtipo de energia renovável, como, por exemplo, o etanol, o biodiesel e o biogás. Depois nós falamos sobre, começamos um novo tópico de ciências, que é Terra e Universo. Falamos um pouco sobre a Pangeia, que era como o universo era visto antigamente, e um pouco sobre deriva continental, certo? E como os continentes eles se afastaram entre si. Falamos também um pouco sobre placas tectônicas, os 3 tipos de placas, que são placas divergentes, que se afastam, placas transformantes, que estão ao lado da outra, e placas convergentes, que vão uma por cima da outra, certo? Que facilitam a formação de montanhas e de vulcões. E na outra aula, nós vimos como ocorre o terremoto, o tsunami e as erupções vulcânicas, certo? Depois, nós começamos a estudar sobre a atmosfera e saúde do planeta. Eu falei para vocês que a atmosfera
é o resumo de todos os gases que envolvem o planeta Terra. E esses gases, eles vão exercer, por mais que a gente não sinta, um peso sobre nós, certo? Só que nosso corpo ele é acostumado com esse peso. O ar atmosférico vai ser formado por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de gás carbônico, argônio e vapor d'água, certo? Cada gás desse vai ter sua importância. O gás de nitrogênio é o que está em maior quantidade, aí, formado por 2 moléculas de N. E o gás de nitrogênio, sua função é formar o material genético do nosso corpo, certo? Muita gente aí na questão errou essa questão que eu perguntei a vocês. Qual a função do nitrogênio? A função do nitrogênio é formar o material genético do nosso corpo. E como o nitrogênio entra no nosso corpo? Outra pergunta que muitos de vocês também erraram. O nitrogênio, ele não entra através da respiração, e sim através da alimentação. Por quê? As bactérias, algumas bactérias chamadas de bactérias nitrificantes, vão absorver esse nitrogênio do ar, fixar nas próprias bactérias e depois elas vão entrar dentro das plantas, certo? E quando elas entram dentro das plantas, esse nitrogênio passa a fazer parte das plantas. Logo, quando nós nos alimentamos de frutas, verduras, vegetais no geral, nós estamos consumindo esse nitrogênio deles, certo? Também falamos sobre o gás oxigênio, que é o gás que a gente coloca para dentro e absorve, certo? E também falei para vocês a diferença entre dois seres vivos, os anaeróbicos e os aeróbicos. Os anaeróbicos são seres vivos que não respiram oxigênio, e os aeróbicos são seres vivos que respiram oxigênio, certo? Falei também sobre o gás carbônico, que é presente em pouca quantidade, só 1%. É o gás que a gente coloca para fora na expiração, certo? E facilita aí o efeito estufa natural. Também falei sobre os vapores d'água, os gases nobres e sobre o ozônio, que vai formar a famosa camada de ozônio, né? A molécula do ozônio é O3. Depois falamos sobre poluição atmosférica. Como nós vimos como é que a quantidade de ar no ambiente influencia a nossa saúde. E como a ação humana também vai influenciar na qualidade do ar, logo vai influenciar a nossa saúde, certo? Um dado muito importante para a gente só ter a noção disso é que, por exemplo, morar na cidade, na capital de São Paulo, que é São Paulo, é equivalente a fumar 2 cigarros por dia, certo? Também falei sobre as funções do ar, que são retenção de calor, transporte de substâncias, manutenção das condições climáticas, e também falei sobre as interferências que os humanos causam frente a essas problemáticas. Quais são? Desmatamento, uso de combustíveis fósseis. Quais são os combustíveis fósseis? Os não renováveis. Petróleo, carvão mineral e gás natural, certo? Poluição de resíduos e queimada. O resumo de tudo isso forma a poluição atmosférica, certo? E os problemas gerados são efeito estufa, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, inversão térmica e formação de smog, que é uma nuvem preta que cobre o ar, certo? E o ar ainda pode ser veículo de várias doenças. Quais são elas? Gripe, resfriado, pneumonia, tuberculose, o novo coronavírus, bronquite, sinusite, rinite. Todas essas doenças são transmitidas e são influenciadas pelo ar, certo? Depois falamos sobre a água, sua importância e a saúde pública. Falei para vocês que a água é uma substância inorgânica de molécula H2O e ela tem várias funções no nosso corpo. Quais são elas? Ela forma, em média, 70% do nosso corpo, pode variar, e ela forma os líquidos do nosso corpo. Nosso corpo tem vários líquidos, os principais são o sangue, a linfa, o suor e as lágrimas, certo? E ela vai atuar na digestão. A água também ajuda a manter a temperatura do nosso corpo e também a dar lubrificação às junturas, certo? Falei para vocês o que significa saneamento básico, que é a estrutura básica que garante o mínimo de qualidade de vida às pessoas.
E a Organização Mundial da Saúde afirma que 80% das doenças poderiam ser evitadas se todo mundo tivesse saneamento básico, certo? Vimos um pouco sobre tratamento de água e tratamento de esgoto, certo? O tratamento de água, que tem como sigla ETA, vai ser o tratamento da água que chega até nós, certo? Já o tratamento de esgoto vai ser o tratamento da água, as ETE, que sai das nossas casas, certo? Para chegar ETA, para sair ETE. Depois falamos sobre poluição hídrica, os tipos de poluição hídrica que são industriais, domésticos, agropecuário, petróleo, mineração, radiação e o lixo hospitalar são equipamentos que favorecem a poluição hídrica, certo? Também expliquei para vocês o que funciona e como é a eutrofização, certo? E na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre doenças transmitidas pela água, certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Vamos agora para a segunda parte da aula, certo? Aqui vamos introduzir um novo conteúdo intitulado de doenças transmitidas pela água contaminada, certo? A primeira doença que nós vamos estudar é a hepatite tipo A, certo? Como funciona, como ela ocorre, etc, certo? A hepatite vai ser uma doença viral, certo? Falei para vocês em uma das aulas que nós temos 3 agentes causadores de doença: vírus, bactérias e fungos. São os principais. Ainda existem outros, né, que são os protozoários e os parasitas, né, que são grupos de animais primitivos. Lembrando que vocês precisam copiar tudo que eu estou passando aqui no quadro, certo? E fazer as atividades que eu mando. Ó, quais as características da hepatite? A primeira, ela é uma doença viral. Seu agente causador vai ser o picornavírus, certo? É uma doença transmitida por água contaminada, certo? E ela é caracterizada como uma inflamação do fígado, certo? E ainda vai possuir seus sintomas. Quais são os sintomas da hepatite? Vamos lá. Temos a urina escura, é o primeiro sintoma. Fezes claras, outro sintoma. Amarelamento da pele, que é um dos principais sintomas, certo? Fraqueza e náuseas, entre outros, né? Esses são os principais sintomas da hepatite. Vamos ver como é que ela funciona no corpo? Ó, a hepatite vai contaminar as células do fígado, certo?
Aqui nós temos as células saudáveis do fígado e aqui nós temos as células com lesões, que são as lesões causadas pelo vírus da hepatite, certo? Nós temos aqui um fígado normal e um fígado com hepatite, certo? Ele muda toda a sua coloração e sua estrutura. Esse fígado com hepatite é maior e mais claro do que um fígado normal. Certo? Vou botar aqui outra imagem. Vamos agora estudar a segunda doença, que é a giardíase. Achamos aqui a giardíase. Quais as características da giardíase? A giardíase é causada por um parasita chamado de Giardia lamblia. Certo? Giardia lamblia. A transmissão é feita a partir de consumo de alimentos Aqui está uma foto microscópica, uma ilustração do parasita aqui da Giardia lamblia, certo? Que muita gente diz que são dois olhinhos que ele tem aqui nessa região, aqui e aqui, certo? Mas na verdade são dois núcleos celulares, certo? Temos aqui os principais sintomas da giardia: diarreia, gases, azia, dor abdominal, perda de peso e fezes também amareladas, certo? Aqui na hepatite nós temos fezes claras e na giardíase fezes amareladas, certo? Importante que vocês copiem o que eu estou botando aqui, certo? Eu escrevo e deixo um tempinho para vocês copiarem durante o texto, certo?
para ver aqui, para quem não conseguiu enxergar ainda. Deixa eu botar. E aqui nós temos o ciclo da giardíase. Ó, começa assim. Ingestão dos cistos dormentes, certo? O trofozoito, que é o nome desse parasita aqui na sua fase inicial, emerge do cisto ativo para se alimentar e replicar. O trofozoito se reproduz assexuadamente por fissão binária, né? É uma divisão que ele faz. Apenas 1/3 das pessoas infectadas apresentam sintomas. Tanto os cistos quanto os trofozoitos são encontrados nas fezes. Apenas os cistos são capazes de sobreviver fora do corpo do hospedeiro, certo? Então, quem defeca aí na rua, perto de água, e apenas os cistos são capazes de sobreviver fora do corpo do hospedeiro. O cisto da giardia pode sobreviver por semanas ou meses na água gelada, por exemplo, certo? E aí começa o ciclo todo novamente quando a gente ingere esse cisto. E por último, falar um pouco sobre o tratamento da doença. É usada puramente medicamentos como metronidazol ou tinidazol, que são os principais medicamentos usados para tratar giardíase, certo? Aqui é a molécula do metronidazol, certo? Esqueci de falar. Voltando aqui só um pouco na hepatite. Também tem seu tratamento, certo? É usada medicamentos analgésicos e o tratamento da hepatite aqui é usar medicamentos analgésicos, né, para diminuir a dor e anti-inflamatório para impedir a inflamação aqui do fígado e beber bastante água, certo? São os principais tratamentos aqui para hepatite. E por último, nós vamos falar da amebíase. Terceira doença aqui da aula.
Ó, a amebíase pode ser causada por protozoários. Esse protozoário vai ter o nome de Entomoeba histolítica. Ó, os principais sintomas da amebíase são febre, calafrios, enjoo, cansaço, náuseas e vômitos e diarreia, certo? Aqui está uma ameba. Certo? Aqui está outra foto de outra ameba. Ela é causada por protozoário chamado Entomoeba histolítica. Vai se instalar no intestino e impedir a absorção de nutrientes, certo? A aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.